Bom, vamos continuar aqui ainda um pouquinho sobre Vargas. Dentro do governo provisório de Vargas, ele teve que conviver assim com várias divergências, né, com aquela elite agrária, com aqueles fazendeiros. E após a Constituição de 34, dois novos movimentos surgiram no Brasil, que foi a Aliança Nacional Libertadora, né, e a Ação Integralista Brasileira, né. Sobre a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, ela era liderada, né, pelo presidente do Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, que era Luiz Carlos Prestes, né? Então, assim, a ANL também ela reunia assim socialistas, qualquer pessoa assim que defendesse a superação assim da luta de classes, um governo de proletários, né? E o fim da mais-valia, né? Então, assim, eles atacavam a política liberal, eles criticavam o capitalismo, eles acusavam assim, nações como Inglaterra e Estados Unidos de serem imperialistas e que interferiam demais assim, na autonomia dos países do terceiro mundo, que na época era chamado de subdesenvolvidos. Então, assim, além dessa questão externa, né, essa crítica a esses países, a ANL também assim, ele defendia assim que reformas fundamentais, né, como a reforma agrária, ou seja, distribuir terras para o camponês, para que pudesse acabar com esse latifúndio, esses grandes latifundiários, esses fazendeiros, né, donos de grandes extensões de terra, tá? Eles defendiam também uma reforma econômica, para que pudesse proteger a indústria nacional e o mercado interno, né? E diminuindo assim a entrada de capital externo aqui no Brasil, né? Eles defendiam também uma reforma educacional, para que pudesse assim valorizar a educação pública, né? Universal, uma educação laica, né? De qualidade, uma reforma política assim para uma maior participação popular, o fim da corrupção, né? E assim uma maior atuação dos partidos políticos, né? Então com isso a ANL ela cresceu bastante, ela cresceu muito, ela passou a ter muito apoio, né? De vários setores da sociedade. Mas aí já começou a incomodar Getúlio Vargas, né? E o que que ele fez? Ele colocou o PCB na ilegalidade, né? Então, o PCB já não poderia mais participar de nenhuma eleição no Brasil, né? Olha só. E aí o que que fez? Em contrapartida, eles organizaram assim com um apoio militar, né, uma revolta que partiria assim dos próprios quartéis para tentar derrubar Vargas. Mas o único lugar que eles obtiveram assim uma vitória foi lá no Rio Grande do Norte, né? Depois disso sofreram várias derrotas. Vargas sufocou, né, toda essa revolta desse pessoal, né? E assim o autoritarismo passou a predominar, né? O que facilitava o quê? O crescimento das ideias fascistas no Brasil, né? Principalmente vindo de um pessoal de ultradireita, que era o que? A AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Ela tinha assim características fascistas e era considerada realmente de ultradireitistas. Seus partidários eram liderados por Plínio Salgado, né, e ficaram conhecidos como Camisas Verdes. Eles tinham assim uma expressão de cumprimento que chamava assim Anauê, que era com a mão assim, o braço aberto, né, a mão estendida, que significava assim, Anauê é um nome tupi, né? E significava na tradução assim, você é meu irmão, né? E eles se saudavam desse jeito, e eles se tratavam como ultranacionalistas, tá bom? Então assim, eles tinham posicionamentos assim, bem claros, tá? Em alguns pontos eles se pareciam com os comunistas, tá? Porque os dois partidos, né, ou os dois movimentos, eles eram contrários assim ao capitalismo financeiro e ao liberalismo econômico e contra o quê? O imperialismo, né, que vinha lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, tá? Então assim, mesmo com alguns posicionamentos assim iguais, os integralistas,
eles eram totalmente contrários aos comunistas na maioria das coisas. Inclusive, eles defendiam assim a perseguição e a ilegalidade dos comunistas, tá? Então, assim, com a busca pelo centralismo assim do governo e pelo fim assim das liberdades individuais e coletivas, os integralistas eles começaram assim a massificar suas ideias, a divulgar suas ideias, né? Conseguindo o apoio assim de vários setores da sociedade, mas principalmente jovens de classe média, muitos jovens que conseguiam, às vezes eram filhos de um fazendeiro que pegava o dinheiro do pai para financiar, né, o próprio partido, tá? A própria AIB, tá bom? Então assim, eles foram assim influenciados pelos fascistas e pelos nazistas, né? Os fascistas lá na Itália e os nazistas na Alemanha, tá? E assim, eles queriam um governo ditatorial mesmo no Brasil, tá? Claro que eles não tiveram apoio assim maciço dos militares, né? E isso enfraqueceu demais o movimento deles, né? Aconteceram vários confrontos, né? Entre os operários e a AIB, né? A Ação Integralista Brasileira. E eles não conseguiram assim tomar o poder porque Vargas e seus seguidores assim eles viam no integralismo uma ameaça à sua governabilidade, tá? Então o movimento foi sufocado e o integralismo não foi adiante aqui no Brasil.